A corrida de rua é um dos esportes mais praticados no Brasil e ganha cada vez mais adeptos. Ainda mais no verão, né? Quando o clima fica mais propício para atividades ao ar livre. Mas será que correr é para todo mundo? A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre os benefícios da corrida, saber qual é a melhor forma de preparar o corpo para o esporte e descobrir se tem alguma contraindicação. Se você nunca praticou e tem vontade, fique ligado também, porque tem dicas para quem quer começar a correr. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Conexão Viva Bem, que faz parte da programação do UOL no verão. E eu aqui hoje estou muito bem acompanhada por duas pessoas que sabem tudo dessa atividade. O cantor e finalista do No Limite 2021, Viegas, que corre há alguns anos, né? Pouquinho. Obrigada pela presença, prazer tê-lo aqui. Que eu fico tímido, né? Falar sobre corrida do lado. Pois é, treinador de corrida do Viegas, o Ademir Paulino, que está aqui com a gente. Prazer imenso, obrigada pela presença. O prazer é meu, falar do esporte, passar esse conteúdo para todo mundo e do esporte que eu sempre pratiquei, enfim, que eu sou treinador. Estou bem feliz de estar aqui. Sempre pratiquei, é desde quando? Eu tenho 45 anos, 45? Eu tenho 35 anos de corrida. Então é uma vida dedicada a esse esporte. Eu acabei fazendo também triatlon, mas a corrida eu nunca parei, então a corrida vem desde sempre. Maravilhoso. E para você, entrou na sua vida quando, Viegas? 2017 foi quando aproximou mais assim da minha vida, mas numa questão assim muito mais saúde mental e, sabe, sem condição de pagar uma academia naquela época, mas querendo fazer uma atividade física, e comecei a correr perto da minha casa, me fez bem. Quis fazer isso todo dia, não conhecia um cara que nem o Ademir naquela época, me lesionei, aí depois, com o tempo, fui aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e hoje tenho um acompanhamento de um cara que me ajuda muito, assim, para poder evoluir, e hoje tenho outras metas aí, né, dentro da corrida. Eu quero puxar alguns temas dentro do que você falou aí. Primeiro, essa história da saúde mental, que é um tema meu de muito interesse, assim. O que era essa questão de saúde mental e o que você percebia depois de correr? Eu acho que uma das coisas, assim, que a gente mais percebe, principalmente nos dias de hoje, é que muitas vezes a gente dá o nosso tempo para tudo de fora e a gente não tem um tempo pra gente, né? A gente não sabe a diferença muitas vezes do que é urgente e do que é realmente importante. Aquilo que importa, aquilo que a gente traz pra dentro, aquilo que faz sentido na nossa vida. E aí eu acho que a corrida é um momento assim, tanto é que, por exemplo, eu sou músico, eu amo a música, mas quando eu corro eu não escuto música. Porque é um momento de conexão comigo. Eu acho que o principal do esporte é isso, essa conexão com você mesmo. Aquele momento que você tira pra você, pra cuidar de você, assim. É aquela sensação de estar presente de corpo inteiro, né? De corpo e alma, assim, né? Que é o o flow, né? Que a gente entra naquele flow, no fluxo, e que parece que não existe tempo ali naquele momento, né? Muito interessante isso. Agora, a história do Viegas é a história de muita gente. Começou sem orientação e aí se machucou. Isso é um risco real na corrida? A corrida é um esporte natural do ser humano. O nosso corpo é o que é por conta da corrida, né? Da gente pensar nos nossos antepassados, o tamanho da nossa perna, o jeito do nosso pé, o jeito dos tendões, tudo tem relação com a corrida, com a forma que a gente foi evoluindo como ser humano. Hoje, as pessoas estão mais paradas. E aí, quando a gente pensa no esporte que tem um impacto, eu como treinador, o que eu vou organizando é a quantidade de impacto que o corpo vai ter durante uma semana, durante uma sessão. Então, o esporte é para todo mundo? É para todo mundo, desde que seja feito da maneira correta. Então, por isso a importância de ter um profissional te acompanhando. A gente está falando do esporte mais simples de todos. Não precisa de nada, né? Precisa de Só nada. de você. Exato, exato. Muitas vezes não precisa nem de tênis, né? A gente tem pessoas que correm descalço. Não é um esporte indicado para fazer todos os dias. Mesmo atletas de alto nível tem sempre uma sessão ali, um dia na semana que eles descansam. As pessoas acham que é uma coisa só física, mas você praticar um esporte igual a corrida, você passar meia hora, 40 minutos se movimentando, você precisa de toda uma parte mental, né? De uma concentração, de disciplina, de motivação para começar aquilo. Então é uma atividade que trabalha a pessoa de uma maneira completa. Completa, E né? até que nem você falou assim, não é uma atividade que necessariamente é indicado você fazer todos os dias, só que os dias que você não tá correndo, você tá
fortalecendo, tá preparando para correr no dia que você vai fazer, né? Exatamente. É porque o descanso também é uma forma de preparação, né? Exato. Você acha que a corrida te ajuda de alguma maneira a chegar mais longe no limite? Acho, mas principalmente pela mente. Não necessariamente pelo condicionamento físico. Lógico que o condicionamento físico ajuda. Então, essa disciplina, esse foco, quando você cria um objetivo e tudo mais, fica imaginando, por exemplo, eu quero começar a me preparar para fazer uma maratona. A gente já começou a conversar sobre isso e tudo mais. Eu ainda quero alguns números assim dentro da meia maratona. Mas, cara, minha mente vai ter que estar muito mais forte para eu poder fazer isso. Agora, tem muita gente que quer usar a corrida para emagrecer. Ainda mais no verão, né? Você indica para emagrecer? Porque a gente sabe também que quem está um pouco acima do peso ou muito acima do peso pode ter mais risco de lesão, né? Sim. Até pela sobrecarga. Eu acho que é a grande entrada do esporte. A grande maioria das pessoas procuram a corrida para ter esse controle de peso. Né? E a corrida é muito eficiente nisso. Óbvio que você praticar o esporte e não se alimentar bem, não tem como. Mas associado à atividade física, o esporte, a corrida, associado a uma boa alimentação, né, com a quantidade certa, o esporte ele é extremamente eficiente para isso. Se a gente fosse falar de maneira geral, uma pessoa que está começando, que quer perder peso, praticando 3 vezes por semana e alternando com a caminhada para quem está começando, porque a caminhada também, ela, além de ajudar no gasto calórico, ela também ajuda a você na sua preparação física para que você possa conseguir correr mais, né? Então, é uma crescente, é uma construção. E mesmo uma pessoa acima do peso consegue praticar o esporte, obviamente de uma maneira, né, começando mais de leve e crescendo aos poucos. Eu acho esse ponto que você falou fundamental, né? Construção. E as pessoas acham que é pílula mágica, né? Exato. Que a gente vai começar hoje, amanhã já vou estar, né? Igual Viegas. Não. Mas... E é louco, porque assim, imagina o Ademir, quanto que ele já não ouviu isso, mas por exemplo, a gente posta sobre o nosso dia a dia, os treinos e tal, e aí tem amigos meus e amigas que falam assim, acho que eu não levo jeito pra corrida não. Eu mesmo, por quê? Fui correr, mas não corri nem 3. Eu falo, você acha que eu comecei correndo 3? Eu acho que esse é um ponto legal que você colocou, que as pessoas têm mesmo essa coisa, tipo, querem começar e, né, não entendem o processo. Muitas vezes tem essa coisa do imediatismo. Ou seja, uma pessoa pode sair de um sedentarismo e em 2 anos correr uma maratona. Porque é uma capacidade que a gente melhora em até 10.000%, diferente das outras capacidades físicas. Então, uma dica, né, de maneira geral para as pessoas, tenha paciência. E não queime etapas, né? Porque o queimar etapas é você estar muito mais próximo de uma lesão. Essa dica é a dica de ouro, mas tá em falta no mercado, né? Tá em falta. Paciência é bem valioso. Onde que vende? Onde que vende, exatamente. Né? Vende correndo, meditando, assistindo aqui o Conectão Viva Bem. Bom, agora vamos saber o que foi notícia sobre corrida recentemente? A primeira matéria fala sobre os mamilos do ator americano Ashton Kutcher, que sangraram durante o treino para a maratona de Nova York por conta das assaduras. Porque fica ali a blusa, né, roçando nos mamilos. Como é que previne? Aí tem alguns pontos, né? O tipo de tecido que a gente tem hoje, mais tecnológico e tal, esse tipo de tecido não acontece. O que a gente vê é as pessoas utilizando camisetas, às vezes de algodão, às vezes mais grossas e tal. E agora eu estive numa maratona, né, recente, e uma empresa começou a fazer tipo um adesivo, né, para colocar, para evitar esse tipo de assadura, enfim, que é comum. E tem uma outra matéria, uma outra reportagem que fala que correr todos os dias pode aumentar o risco de lesões nos músculos e nas articulações. A gente já falou um pouco disso, né? Que a gente precisa efetivamente ter pelo menos, né, de dia de descanso durante a semana. Sim. A ideia é simples. Quando a gente corre, a gente tem microlesões nos nossos ossos e nos nossos músculos. Então, a gente, para um iniciante, para uma pessoa que está começando, e aí entenda iniciante quem tem, 2 anos de esporte. O corpo ainda está em adaptação àquela nova atividade.
O descanso é parte do treino. É aquele momento que seu corpo vai se recuperar e vai se recuperar num nível um pouco maior. Agora, a gente já falou um pouquinho disso também, mas tem uma outra reportagem que diz que correr regularmente ajuda a melhorar a memória, funções cognitivas, porque é um esporte que exige foco, concentração, além da estimulação e da rapidez de raciocínio. Você sente isso, né, Viegas? Cara, eu sou suspeito pra falar assim, porque esporte eu acho que já te proporciona isso, né? Não tem como, assim, algo que você vai estar... Naquele momento ali, você tá deixando de pensar no seu trabalho, nos filhos, na esposa, nas contas e tudo mais, para se conectar com você. Acho que isso ajuda, né, a limpar a sua mente, assim, de alguma forma, fazer com que depois você zerou. Vamos lá agora, o que tem para fazer? Vamos começar o dia, né? Hoje, que nem já fui treinar. Cara, tô aqui assim, parece que, ó, HD limpinho, assim, tranquilinho para conversar, para lidar e seguir o dia. Acho que o esporte tem esse poder, assim, muito massa, né? Essa questão mental, né? Essa questão de melhorar a memória, melhorar, né? Enfim, várias partes que a gente tem da nossa mente é por conta da oxigenação. A gente tem uma oxigenação, atividade aeróbica, né? A gente falando corrida, natação, ciclismo, são atividades que realmente oxigenam mais o nosso cérebro e melhora muito a criatividade, enfim, memória, uma série de coisas. Eu acho que o mais legal disso, e aí quando a gente fala de um esporte individual como a corrida, é que cada um tem o seu objetivo. Então, e esse objetivo, ele pode mudar. Ele, como você comentou, o emagrecimento é uma porta do esporte, mas a pessoa entra aí depois começa, pô, né? Não tem coisa melhor que você evoluir em alguma coisa, né? O sentimento que te traz isso, né? Pô, eu corria 4, hoje eu tô correndo 8, eu corri em tal velocidade, hoje eu corro em outra. Então, isso é uma coisa que faz as pessoas se manter mais no esporte e esse objetivo é pessoal, né? Independente, você tem o seu, eu tô com o meu, ele tem o dele, e a gente pode estar juntos. Até porque quando a gente pensa em corrida, vem na nossa cabeça os quenianos, né? Que sempre ganham todas as provas. Tem alguma razão para que eles sejam tão bons nisso? Tem sim. Os melhores, os atletas, né, os quenianos, eles estão numa região específica do Quênia, que é a região onde tem o Vale do Rift, que é no alto de uma montanha. Então eles têm o primeiro ponto para eles estão a 2.400 de altitude. O que para atividades aeróbicas já dificulta bastante, exato, né? Exato. Então, quando a gente vai para lá, sei lá, para os primeiros treinos é muito difícil, porque o ar não vem, você não recupera. Então, eles já nasceram ali. Então, tem esse ponto. Um outro ponto é a própria cultura da tribo que eles estão. Então, o que a gente vê são crianças de 3, 4, 5 anos de idade já se virando sozinha. Eles não têm, por conta da pobreza, eles precisam, o que eles têm é o corpo para conseguir se deslocar. Então, é muito comum crianças e jovens se deslocarem para ir para a escola, por exemplo, 4 quilômetros indo caminhando, volta 4 quilômetros, vai 4 quilômetros, volta 4 quilômetros. Então, tem criança que eles fazem isso muitas vezes correndo. Então, tem criança que no dia, com 10 anos de idade, correu 16 quilômetros. Aí a gente está falando do local que eles têm, a 2.400, essa parte do deslocamento que eles precisam, a cultura que se formou em cima do esporte, que é uma das maneiras que eles têm de conseguir sair daquela condição. De sonhar, né? De sonhar, exato, de ter uma ascensão dentro da sociedade, é a corrida. Aqui no Brasil, que foi pra gente o futebol de uma forma... Há muito tempo atrás, isso. Pra eles a corrida, né? Criou-se essa cultura. Por conta dessa cultura, eles levaram uma outra parte, o treino em grupo. Então, é muito comum a gente estar lá e passar grupos de 100 atletas, 150 corredores juntos. Então, a força do grupo, que para eles é muito forte, o nós tá na frente do eu. Então, isso também eles conseguiram fazer com uma força deles. Então, tem todos esses ingredientes, aspectos, né? ingredientes que os deixam, assim,
totalmente diferente de qualquer outro lugar no mundo. Os etíopes também são assim. Agora eu queria fazer uma pergunta pra você. Quando você era criança, você corria, você sentia aquela dorzinha assim do lado da barriga? Será que isso só acontece com as crianças ou adultos também sentem isso? Por que será que essa dor chatinha acontece? A gente vai descobrir de uma vez por todas com a Gabriela Ingrid no Sem Frescura. Sair de uma vida sedentária não é uma tarefa simples. A lista de obstáculos é diversa e envolve desde questões como tempo disponível e dificuldade de criar o hábito, até mesmo reações de um corpo que passou muito tempo parado. É uma dor chata que surge do nada quando a gente está fazendo exercícios que aumentam a carga sobre o sistema cardiovascular e respiratório. Ou seja, ela pode surgir durante uma corrida ou até mesmo em uma partida descompromissada de futebol. Mas por que essa dor surge? Uma das origens mais aceitas é a fadiga da musculatura do diafragma, provocada por uma redução da quantidade de sangue para irrigá-lo em exercícios de maior intensidade. Mas tem outras teorias que envolvem possíveis alterações posturais, câimbras locais ou até mesmo distensão do estômago e resultado da ingestão de alimentos de difícil digestão antes do treino. Se essa dor te acompanha sempre que você se exercita, eu tenho uma boa notícia. Ela dificilmente é um indicativo de que tem problemas mais sérios com seu corpo. O seu surgimento é mais comum em pessoas com baixo condicionamento físico, ou seja, eu tenho o tempo inteiro, e ela normalmente é consistente, aparecendo em exercícios de determinada intensidade. Essa intensidade pode variar, dependendo do condicionamento da pessoa. Nesse caso, ela pode aparecer mesmo se o nível do exercício for leve ou moderado. E é basicamente um sinal de que o corpo não está preparado para ter eficiência nessa condição. Outra boa notícia é que conforme você inclui exercícios na sua rotina, a tendência é que esse problema diminua e acabe sumindo. Mas até que isso ocorra, o ideal é diminuir a intensidade do exercício sempre que o corpo começar a reclamar. Se ainda assim a dor incomodar muito, o melhor a se fazer, especialmente no caso de pessoas com baixo condicionamento físico, é interromper a atividade e ir controlando a respiração, de preferência durante uma caminhada leve. Ou seja, ficar fazendo aquele... Outra recomendação é que, mesmo com a dor, a pessoa não desista de sair do sedentarismo, já que ele pode causar diversos problemas de saúde em curto, médio e longo prazo. O ideal é evitar ao máximo incluir atividades físicas intensas de forma abrupta na sua rotina. Vale seguir um plano que comece com atividades mais levinhas, dando o tempo necessário para que seu corpo se acostume ao novo ritmo e, a partir daí e da evolução, aumentar a intensidade dos exercícios. Ademir, voltando um pouquinho nas provas, nas competições, né, que a gente falou aqui, tem muita gente que entra e já quer fazer prova, né? Ou que começou a correr faz um tempinho, quero fazer a minha primeira 5 km, 10 km, você está chegando numa meia de 21. Qual é o risco de uma pessoa de se machucar e como é que faz? Quanto tempo a pessoa pode demorar ou deveria demorar para entrar numa prova? Hoje as corridas elas são muito democráticas. Então a gente tem provas de 5 km, de 10 km, de 21, de a meia maratona, a maratona. Então a questão não é tanto a prova, é a distância que você vai entrar na prova. Inclusive, a galera que começa a treinar, eu até sugiro que ela coloque uma meta. Uhum. Que tipo, hoje eu tô correndo 3, você acha que daqui 2 meses a gente corre 5? Corre 5. Então, vamos marcar uma prova em 5 km ali na frente? Para você ter um objetivo. Acaba tendo objetivo, isso. Agora, isso. Você acha importante fazer um check-up antes de começar? Sem dúvida, sem dúvida. É o ponto para a gente iniciar, a gente pensar na saúde. A gente está trabalhando com o nosso corpo e o principal é a saúde. Então, para começar, eu sempre peço para as pessoas fazerem um check-up, saber como que está a saúde. E a partir daí, esses eventos, eles servem como forma das pessoas se motivarem. As provas têm esse papel muito legal. E uma das coisas que eu faço com o pessoal e que eu até oriento é que pensa nos próximos 3, 4 meses, coloque seus objetivos, óbvio, objetivos que sejam alcançáveis. Coloca o objetivo porque isso vai te fazer se motivar, enfim, e se manter dentro dessa jornada, né? Porque o esporte, a ideia é para a gente levar para a vida. Total. E esses eventos, eles servem para isso. O que eu vejo negativo e que as pessoas acabam fazendo é o que a gente comentou no início, é queimar etapas. Uhum. Né? Começou, fez os 5, aí no outro final de semana quer correr 10, aí no outro quer correr 21. Não dá. O melhor atleta que a gente tem hoje é um queniano,
é o Eliud Kipchoge, que é o cara que já é bicampeão olímpico, enfim, é o recordista mundial. Ele participa de 2 provas no ano. Então, assim, a preparação para uma prova, depois descansa, recupera, a preparação para uma outra prova. Então, ele mostra, né, para nós que nem o melhor atleta de todos, ele tá correndo, se provando o tempo inteiro. A vida é processo, né? Lógico. Vamos derrubar alguns mitos aqui sobre o tema? Correr todo dia machuca o joelho? Não só o joelho. E uma questão que as pessoas acham que o joelho é a principal lesão. Não é a principal lesão. O que a gente tem de principais lesões são lesões ósseas, tipo fratura por estresse. É aquela coisa de você não dar o tempo do osso se recuperar. Aquelas pequenas arranhaduras que o osso vai tendo quando a gente tem microlesões, elas se recuperam. Se você não dá tempo de recuperar, você tem uma fratura por estresse. Então, o correr todo dia, ele pode te machucar, não necessariamente o joelho. E correr é melhor que caminhar? Dá pra gente falar isso? Não. O que a gente... É assim, para quem caminha, o corpo ele vai criando adaptações. Então, se você caminha 4 vezes na semana, sei lá, 10 quilômetros, vai chegar um momento que aquela atividade ela não tem o mesmo efeito que tinha no início. Então, o começar a correr é só para a gente aumentar o nível de dificuldade. De desafio, né? Exato, exato. Então, nesse ponto faz sentido quem está caminhando passar a se tornar um corredor, nem que seja assim, alternando a corrida com a caminhada, mudando o percurso, fazendo subida. Tem mais um aqui. Correr agasalhado ajuda a emagrecer? O que você acha, Javier? Rock Balboa, né? Rock Balboa. Cara, eu não tenho conhecimento técnico para isso daí, mas eu fico imaginando que dependendo da pessoa, o ritmo que ela tá, a hidratação e tudo mais, porque de repente você pode até passar mal com isso daí. Perde água, né? Sua mais. A ideia, o que as pessoas tinham de ideia, hoje a gente tem menos, né? Mas o que as pessoas tinham de ideia era exatamente essa coisa da balança. O cara se pesava antes e aí saía todo agasalhado e se pesava depois, perdia 3, 4 quilos de água. Não é gordura, não é o que a gente quer perder. Falando ainda de perda de peso, não comer antes de correr ajuda a perder peso ou é perigoso? Esse é um ponto importante que é assim, depende do horário. Então, por exemplo, você comeu à noite, jantou à noite às 9 horas da noite. Aí você, nesse jantar, teve mais carboidrato. Né? Aí você vai treinar às 6 da manhã, 6:30 da manhã, não tem necessidade de você comer antes. Você pode se hidratar e sair para correr. Agora, você comeu à noite, comeu um grelhado com uma salada, aí passou a noite inteira, 9 horas da manhã você vai sair, aí você não vai ter energia. Total. Então, o risco de você passar mal, ele é pequeno, porque o que vai acontecer é que você simplesmente não vai ter energia para continuar a atividade. Mas existem alguns nutricionistas hoje que indicam sim a corrida em jejum, óbvio, com esse controle, né, do jantar é importantíssimo para você fazer essa corrida na manhã seguinte. E se perde peso? Perde peso sim, ajuda a perder peso, mas tem uma outra questão também que ajuda, porque quando você não oferece o carboidrato, aquele carboidrato na hora, fácil para o corpo ele é obrigado a tirar energia de outras fontes. E uma das fontes é a gordura. Então, é uma estratégia para o seu corpo utilizar mais percentual de gordura como fonte de energia. Daquela gordura que demora, que custa sair, né? Custa. Agora, e grávidas, hein? Podem correr ou isso pode prejudicar o bebê? No início, nas 8, 10 primeiras semanas, a gente sugere que não. O que não dá, depois, pode correr sim, pode fazer um trote. O que não dá é você ficou grávida e aí você vai começar a atividade. Não, é para quem já está correndo e aí vai passar essas 8, 10 semanas antes ali, né, que é aquela fase um pouco mais crítica, mas não tem contraindicação a mulher continuar correndo. Eu fiz corrida na água na minha segunda gestação e foi maravilhoso. Deep running, né? Deep running, foi incrível. Foi incrível, porque a água também ajuda a drenar, né? A grávida fica mais inchada, então aí você vai pra água, você ajuda a drenar.
Foi muito Isso. legal. Eu corria na época, mas eu não consegui me sentir bem correndo com aquela barrigona, assim. Então eu preferi correr na água, foi interessante. Pra quem quer ganhar massa magra? O fato de você começar a correr, você ganha massa magra sim. Principalmente, né, nas pernas. Tá né? usando, né? Isso, você está utilizando e você tem esse processo de perder gordura e ganhar massa magra, né? Só que a gente está falando de uma atividade que é também catabólica, que é o contrário. Quando a gente passa muito tempo em atividade, 1 hora correndo, 1h30 correndo, você, se você não tem uma alimentação correta, você pode perder músculo. Então, de novo, é o equilíbrio. O equilíbrio. A galera da né? musculação chora com isso daí, né? Vamos fazer aqui um meia-culpa, né? Porque sempre tem um hábito ou outro que a gente fala, não, a gente sei que tem que fazer isso, mas eu não faço. Eu falo pra todo mundo fazer, mas eu não faço. Tem algum? Dormir. Você fala pra todo mundo, tem que dormir, Tem que descansar. dormir, cara, tá. repouso e tudo mais. Só que foi que nem eu comentei. Esse tipo de vida que eu levo, assim, e eu falo para as pessoas, por exemplo, ir em shows e música e tudo mais faz parte de algo que me faz muito bem. Só que isso também tem um preço, porque esse show acabou que hora? 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E no outro dia tem treino do quê? De tiro, tem longão, tem não sei o quê. Mas aí é algo que eu venho conciliando, assim, falo, não, vou fazer. E correr no calor? É indicado, não é indicado? Você fala pra fazer, mas fala pra não fazer, mas faz? A corrida no calor, ela o nosso corpo vai criando adaptações. Então você imagina, você corre um dia a 30 graus, você vai sofrer, vai ser difícil, né? Você corre uma segunda vez naquela condição, seu corpo já criou algumas adaptações. Você correu 3, 4, 5 vezes, quando você correr, sei lá, 5, 6, 7 vezes, seu corpo já criou muita adaptação e aquela condição passa a ficar mais comum para você. O que acontece é que você precisa ter algumas ações antes. A primeira delas é se hidratar. As pessoas acham que hidratar é só você beber um copo de água um pouco antes de correr. Não, o processo de hidratação é o que você fez nos últimos 2 dias. O tipo de alimento que você está consumindo, se você está consumindo muito sal, você vai reter Desidratar líquido, mais, exato. Então, esse processo, ele é importante para a gente correr no dia, né, para a gente pegar um clima mais quente. Mas eu acho que assim tem um ponto importante, o equilíbrio. O equilíbrio. Então, assim, sei lá, você comer fritura é legal? Não é legal, mas uma vez você comer um pastel, eu adoro pastel de feira. Então, É muito bom o pastel de feira. Não, um dia desse um aluno me encontrou, eu tava lá comendo pastel, você come pastel? Eu falei, nossa. Foi com aquilo que a gente comentou também do seu propósito, né, dentro, né? Tem coisas assim dentro da corrida que eu falo assim, cara, aqui pra mim, pra eu conseguir esse resultado, eu vou ter que pagar um preço que eu nem quero. Isso, então, tipo assim, isso. eu corro por estilo de vida e dentro desse estilo de vida eu vou... Por isso que eu fico muito feliz, assim, de dentro do estilo de vida que eu tenho, da forma que eu faço no dia a dia ali, ter os resultados que eu venho tendo. Falo, poxa, até que tá bom, viu? Até que tá massa. E por aí, tá bom? Se inspirou? Espero que sim, espero que vocês tenham gostado aqui do papo como eu gostei. Obrigada, Viegas, obrigada, Ademir, prazer imenso ter vocês aqui. Corre aí, viu, gente? Bota pra movimentar tudo isso aí, que a gente se vê daqui a pouco em um próximo Conexão Viva Bem. Qual